Agora começaremos a terceira parte da trabalho e energia. Pois bem, o que acontece aqui, né? Bom, falamos de energia potencial, energia cinética. Falamos que uma energia ela pode sofrer alterações, ela pode ser aumentada ou diminuída, mas uma forma de energia sempre é convertida em outra forma de energia. Então, num sistema conservativo, vamos lembrar de uma coisa: sempre que aumenta a energia cinética, diminui a energia potencial. E se diminui a energia potencial, aumenta a energia cinética. Pessoal, então qual seria a definição de trabalho? Sempre que um corpo realiza trabalho, há uma variação de energia. O que acontece? Vamos dar um exemplo. Para o motor funcionar, ele tinha uma energia armazenada na parte elétrica. E essa energia ela foi convertida para energia cinética de rotação. Veja bem, essa conversão de energia, essa diminuição da energia potencial e conversão dela em energia cinética, ocasionou o quê? Ocasionou uma realização de trabalho útil para que fosse possível realizar uma determinada atividade com o motor, por exemplo, fazer subir ou descer um elevador. Então, gente, o que acontece? Quando ocorre uma variação dessa energia, seja ela cinética ou potencial, há uma realização de trabalho. Primeiro, gente, vamos adotar a seguinte convenção. Sempre que ocorre um aumento da energia cinética, ocorre uma diminuição da energia potencial. E aí o corpo realiza sobre o meio externo um trabalho positivo. E sempre que ocorre uma diminuição da energia cinética, essa diminuição da energia cinética ela é acompanhada do aumento da energia potencial. Então, o sistema, sobre esse corpo, é realizado um trabalho. Então, é o caso, por exemplo, do pistão. O pistão, naturalmente, ele entrava em movimento de uma forma espontânea. Ele começava no repouso e subia lentamente. Então, o que acontece? Ele adquiriu energia cinética. Houve uma realização de um trabalho positivo. Mas quando o meio externo fornece, comprime, por exemplo, o pistão, esse meio externo realiza um trabalho sobre esse pistão, que nesse caso é negativo, né? Então, trabalho é variação de energia. Essa é a definição formal de trabalho. Preciso gastar energia para realizar trabalho. Na verdade, preciso converter energia de uma forma para outra. Eu estou gastando energia de uma forma para convertê-la em outra. E esta forma de conversão é o que provoca a realização de trabalho. Bom, vamos adiante. Como eu falei, o aumento da energia cinética implica na diminuição da energia potencial e vice-versa. Pessoal, o que quer dizer aumento da energia cinética? Significa, gente, que a variação da energia cinética ela é positiva. Ou seja, a energia cinética final, se ela é maior que a inicial, essa variação de final menos inicial vai ser o quê? Positiva. Agora, o que acontece? Se a energia cinética final ela é menor que a energia cinética inicial, significa que essa variação de energia cinética é negativa.
Só que o que acontece, gente? Vamos pensar na lógica. O aumento da energia cinética, se a energia cinética existe, é porque antes tinha o quê? Energia potencial. O aumento de energia cinética, vocês concordam comigo que corresponde a uma perda de energia potencial? Uma diminuição de energia cinética, vocês concordam que corresponde a um aumento de energia potencial? O que eu quero dizer com isso? Que uma variação positiva de energia cinética corresponde a uma variação negativa de energia potencial. E uma variação positiva de energia potencial corresponde ao quê? A uma variação negativa de energia cinética. Guardem isso. Mas eu quero explicar isso matematicamente para vocês. E a partir disso é que nós vamos definir o trabalho da forma correta. Veja bem. E eu quero que vocês demonstrem, né, para o lar, depois que terminar essa aula, né, que a variação positiva da energia cinética corresponde a uma variação negativa da energia potencial. Pessoal, dois agravantes que eu tenho que colocar aqui, né? Primeiro, para que isso seja válido, eu tenho que ter o quê? Um sistema conservativo, né? Se o sistema não for conservativo, isso aqui não é válido. Como é que vocês podem demonstrar isso? Pense, por exemplo, um carrinho e ele está solto de uma altura H e ele passa por ponto mais baixo, por exemplo. Aplique o princípio de conservação da energia mecânica. Energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B, por exemplo. E aí energia mecânica em A é o quê? Energia cinética de A mais energia potencial de A, que é igual a energia cinética em B mais energia potencial em B. Isole a energia cinética da energia potencial. E aí vocês vão ver que energia cinética, variação positiva da energia cinética, é a energia cinética final menos inicial, que é menos a variação da energia potencial, que é a energia potencial inicial menos a final. Pessoal, tentem fazer isso, né? Admitindo que o sistema é conservativo. O segundo agravante é, se ocorrer uma perda ou ganho de energia, isso tem que ser colocado. Isso tem que ser colocado no equacionamento. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou provar isso matematicamente? Vamos supor que nosso sistema tem uma perda Q na forma de calor. Coloquem, gente, energia mecânica de A é igual a energia mecânica de B mais aquela quantidade perdida. E é isso, né? Bom, em função disso, é que podemos definir o teorema do trabalho energia cinética, ou mais conhecido como TEC, que diz que o trabalho realizado por um corpo é numericamente igual à variação positiva da energia cinética, ou seja, trabalho é a variação da energia cinética. A variação positiva da energia cinética corresponde a uma variação negativa da energia potencial. Então, gente, o que vocês podem fazer? Pensem sempre nisso. Trabalho é transformação de uma energia em outra. Pessoal, e se a variação de energia cinética for negativa?
O trabalho é realizado por um corpo? Na verdade, o trabalho é realizado sobre um corpo. Certo? Então vamos adiante. Bom, gente, então feito isso, partindo do princípio que o trabalho é a variação positiva da energia cinética, vamos imaginar que sobre um corpo de massa M, e essa figurinha está na apostila de vocês, esse corpo de massa M ele esteja submetido à ação de uma força F. Olha só. Inicialmente ele estava na velocidade inicial. Essa força ela é constante em módulo e direção e sentido. Esta força está na mesma direção e sentido do deslocamento. Gravem isso. Mesma direção e sentido do deslocamento. Então, ao sair do ponto A com a aplicação dessa força, o móvel chega no ponto B, com uma velocidade diferente daquela que ele tinha em A, com energia cinética diferente daquela que ele tinha em A. Então vamos aplicar, vamos supor que sejam diferentes as energias cinéticas. Vamos fazer um pouquinho de matemática e vamos aplicar essa definição de trabalho como variação da energia cinética. Vamos imaginar o seguinte, que esta força é a única força que está fazendo o corpo se movimentar na direção e sentido do deslocamento. Além dessa força, eu tenho o quê? Eu tenho a força peso e tenho a força normal, que foi estudado lá na dinâmica. Então vamos lá, um pouco de matemática. Eu sei que vocês adoram matemática. É a disciplina que vocês mais gostam depois de física. Então vamos aplicar um pouquinho de equacionamento, né? Então vamos imaginar o seguinte. Trabalho então é a energia cinética final, que é a energia cinética do ponto B, menos a energia cinética inicial, que é a energia cinética do ponto A. Então o que é a energia cinética do ponto B? É a massa vezes a velocidade de B ao quadrado dividido por 2. Menos a energia cinética do ponto A. Massa vezes a velocidade de A ao quadrado dividido por 2. Bom, massa, como ele é um fator comum, todo fator comum pode ser colocado em evidência. E aí fica o quê? VB quadrado sobre 2 menos VA ao quadrado sobre 2. Que pode ser colocado sobre o mesmo denominador. Então isso aqui fica m VB quadrado menos VA ao quadrado, tudo sobre 2. Vamos chamar isso de 1. E aí vamos lembrar lá de abril, março, abril. Não sei se vocês tiveram aula comigo em março. Quem teve aula comigo teve na turma de fevereiro, antes da pandemia. Então eu estava dando aula de matemática e física. Devo ter chegado na equação de Torricelli com a turma de fevereiro. E aí eu não cheguei a dar aula para a turma de março. Só dei aula numa turma de sábado. Foi a última aula que eu dei para vocês, então, né? Mas se vocês não viram comigo, vocês viram isso com o professor André nas aulas gravadas ou nas aulas online. Pessoal, o que diz a equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado, que é VB ao quadrado, é VA ao quadrado, mas esta porcaria desformata, e desformata sempre que eu vou fazer uma apresentação, mais 2 vezes a aceleração vezes delta S. Pessoal, estudem a parte de equação de Torricelli. Essa parte aí, ela foi passada lá pelo professor André e está lá no YouTube, né, para vocês estudarem. Inclusive eu coloquei ela no Classroom.
Bom, então vamos fazer um isolamento, ó. VB quadrado menos VA ao quadrado é 2A delta S. Então, vamos chamar isso aqui de 2. Mas olha lá, no slide anterior, olha só o que aparece aqui. Também essa porcaria desformatou, né? Isso aqui é um quadrado. O que eu posso fazer aqui, gente? Ó, VB quadrado menos VA ao quadrado. Posso colocar isso como 2A delta S, né? Não é, ó? VB quadrado menos VA ao quadrado eu coloquei como 2 vezes aceleração vezes delta S, tudo dividido por 2. 2 com 2, ó, vai pro beleléu, né? E aí o trabalho fica massa vezes a aceleração vezes delta S. Pessoal, massa vezes aceleração, pela segunda lei de Newton, princípio fundamental, é a força resultante. Só que essa força resultante, que provoca o movimento do corpo, é a própria força F. Então podemos demonstrar que o trabalho, ele é o que, gente? É a força vezes o deslocamento. É a força que atua na mesma direção e sentido do deslocamento. Preste atenção nisso, gente. Ah, mas aí que tá, mas tem também outra força, né? Tem aquela força peso. Pessoal, força peso e força normal, se tivesse que ser realizado um deslocamento, elas estão na direção vertical. Então, o que acontece? Existe algum deslocamento na vertical? De forma alguma, gente. Então, o trabalho do peso e da normal são o que, gente? São zero. É zero porque o deslocamento na vertical é zero. Como nós mostramos no exercício, no exemplo anterior, só estou fazendo o deslocamento na horizontal. Beleza, gente? Então, vamos adiante. Então, como eu falei, trabalho é força vezes o deslocamento. Bom, tal, esse símbolo tal aqui. Trabalho realizado pela força F ao corpo de massa M. F é a intensidade da força aplicada pelo corpo. E deslocamento ΔS é o deslocamento realizado pelo corpo. E como eu falei para vocês, note que a força F e o deslocamento estão na mesma direção e sentido. Pessoal, eu vou falar para vocês que isso é um trabalho motor positivo. A força está ajudando no deslocamento. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Trabalho, gente, é grandeza escalar. Enquanto força e deslocamento são grandezas vetoriais. Então, esse produto entre força e deslocamento, quem for para a faculdade de exatas vai aprender que isso aqui é um produto escalar. É um produto onde dois vetores geram um número, que é um escalar. Então isso aqui, ó, vetorial a letra está muito ruim, gente. E aqui é um escalar. ESC de escalar, né? Bom, gente, mas como eu falo para vocês, não se prendam muito a isso, né? Isso no primeiro ano da faculdade vocês vão ver Física 1, parte de mecânica. Vocês vão ver esse mesmo assunto de mecânica aqui, só que com um pouquinho mais de detalhes. Vocês vão ver com vetores, movimento em 3 dimensões, algumas integrais, algumas derivadas, mas sem mais delongas. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, esse trabalho é o motor. Força e deslocamento possuem a mesma
direção e sentido. Olha só, a força está ajudando no deslocamento. Então chamo isso de trabalho motor. Mas vamos imaginar que o corpo já vinha no movimento e aplicado uma força no sentido oposto ao deslocamento. Por exemplo, uma força de freagem. Então esse é um tipo de trabalho, né? Veja bem, ó. Agora olha o que acontece. O sentido da força inverteu. O sentido da força inverteu. Então a força e o deslocamento possuem a mesma direção e o sentido oposto. Por que o trabalho é negativo? Eu posso colocar, por exemplo, o sentido da velocidade como positivo, para horizontal para a direita, mas por uma questão de orientação, o que vem contrário é negativo. Ou o que acontece? Eu posso colocar o sentido para a direita como positivo, mas o que vem contrário é negativo, né, que é o deslocamento. Então pelo menos uma dessas grandezas é positiva, então vocês vão ter um mais com menos. Mais com menos vai dar o quê? Vai dar menos. Então isso aqui é menos a força vezes o deslocamento. Basicamente é isso, só para a gente ter uma referência. Bom, e o outro tipo de trabalho é o trabalho nulo, gente. É aquele exemplo clássico do trabalho da força-peso e da força normal. Força e deslocamento formam 90 graus. Bom, então nos exemplos anteriores, a força-peso e a força normal produzem um trabalho nulo, tal ou igual a zero. Pessoal, então quem é o trabalho líquido? É o trabalho da força F, o trabalho da força peso e o trabalho da força normal. A soma de todos esses contribuintes vai dar o trabalho da força F. Trabalho do peso, que é zero, mais o trabalho da normal, que é zero, mais o trabalho da força F, que é a força vezes o deslocamento. Bom, espero que fique claro o lance de trabalho líquido. Então vamos adiante. Bom, então aquilo que eu falei nas transparências anteriores, né? Trabalho é grandeza escalar, força e deslocamento são grandezas vetoriais. O trabalho é o produto escalar e o vetor entre o vetor força e o vetor deslocamento. Nos exemplos anteriores, supomos que a força é constante, módulo, direção e sentido, o que não é uma mentira, gente. Agora que o bicho vai pegar, né? E quando a força for variável no tempo, basta que altere módulo, direção e sentido, essa força passa a ser variável. Mas o que acontece, gente? Estou imaginando aqui um exemplo em que a intensidade da força ela varia. Para deixar o assunto um pouco mais didático, vamos esquecer que tem vetor envolvido. Vamos esquecer disso e vamos imaginar que o que varia na verdade é só o valor numérico da força. Seja ela positiva ou negativa, aqui nós estamos trabalhando com módulo. Então, num gráfico de força vezes deslocamento, a área debaixo dessa curva, da curva de força por deslocamento, é o que vai nos dar o trabalho, né? O trabalho, então ele é numericamente igual a essa área, né? De força por deslocamento. É claro, gente, primeiro, para vocês calcularem o trabalho dessa força doida, vocês precisam saber que função que caracteriza essa curva. Tá, isso aqui é uma função exponencial, isso aqui é uma função quadrática, função logarítmica, ou ninguém sabe. Então só estou explicando isso para vocês de uma forma genérica. Bom, tudo, por exemplo, lá na mecânica, vocês aprendiam que velocidade, que quando tem um gráfico de velocidade por tempo, a área do gráfico representava o deslocamento.
também a gente representou aquele o produto de pressão por volume. O trabalho lá realizava o quê? Era realizado pela área do gráfico entre pressão e volume. Isso vimos lá na física B, né? Bom, então isso aqui é uma informaçãozinha, né? Agora, gente, vamos falar da força elástica, né? Fiquei na dívida para deduzir para vocês o K vezes ΔX quadrado sobre 2. Então vamos lá, né? Bom, trabalho da força elástica. Sempre lembrando que a força elástica ela é uma força restauradora, direção e sentido oposto ao deslocamento quando a mola é comprimida ou distendida. Então, o que acontece, gente? Veja bem, a mola está sendo distendida, mas a força elástica, ela é uma restauradora, ela aparece no sentido contrário. Então, é só olhar nas primeiras transparências que vocês vão ver, né? Então, a força restauradora, ela sempre vai aparecer com o sinal o que, gente? Negativo. E essa força, ela não é constante, a intensidade dela varia com o deslocamento. Então, como eu expliquei para vocês, ela é tão forte quanto maior o deslocamento ΔX, né? Tão forte quanto o deslocamento ΔX. Como ela é negativa, gente, então o que acontece? Ó? No gráfico de força vezes deslocamento, ela vai estar para onde? Ela vai estar sempre para baixo, né? Então a área vai estar sempre para baixo. Então no deslocamento máximo, né? Quanto é que vai ser a força restauradora? Sem a gente considerar o modo. Vai ser o Kx, no caso aqui a gente está chamando de D, né? D, aqui nesse caso, é aquele ΔX. E aí o que acontece aqui, né? Como ela está para baixo, ela vai ser menos o K vezes ΔX. E aí vamos lembrar que essa função ela é decrescente, né? Função decrescente. Então, gente, como eu falei para vocês que trabalho é numericamente igual à área, como é que eu calcularia esse trabalho? Base era do triângulo, né? Vezes a altura dividido por 2. A base é representada pelo deslocamento D, ou ΔX, se vocês preferirem disso. A altura é representada numericamente pelo valor da força elástica, calculada pela distensão máxima ou compressão máxima da mola, que nesse caso eu vou chamar de menos KD. E aí D vezes D dá D quadrado. Então o trabalho vai ser o quê? Menos K D quadrado sobre 2. Então, ou menos K vezes ΔX quadrado sobre 2. Como vocês preferirem, né? Esse é o trabalho da força elástica. Mas vamos lá. Como o trabalho é a variação negativa da energia potencial elástica, que é menos a energia potencial final, menos a energia potencial inicial, como no início a mola não está comprimida e nem distendida, essa energia potencial inicial ela é zero, né? Até coloquei aqui zero para facilitar a vida de vocês, né? Se eu for combinar, ó, trabalho então é menos a variação de energia potencial. Se eu for combinar uma equação com a outra, nós vamos chegar que isso aqui é o Kx quadrado sobre 2. Pessoal, tentem fazer matematicamente isso aqui. Isso aqui é a continha onde eu posso fazer esta análise, né? Então essa é a energia potencial elástica, K vezes ΔX quadrado sobre 2. E vamos adiante. Bom, e aí, gente,
vocês podem me perguntar naquele caso em que a força está fazendo ângulo. Como é que eu calculo o trabalho de uma força que faz ângulo? Primeira coisa, o que vocês precisam lembrar? Lá das nossas aulas de vetores, lá das nossas aulas de dinâmica, que um vetor ele pode ser o quê? Decomposto. E ele pode ser decomposto em duas direções, sendo que uma das direções é uma direção horizontal e a outra direção é uma direção vertical. Nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho um deslocamento horizontal, mas eu tenho uma força que está formando um ângulo θ com o deslocamento. Ela é inclinada. Ora bolas, então se vocês entendem a decomposição de vetores, leiam lá na parte de dinâmica, eu posso compor em duas componentes. Uma componente na direção x, que vai ter módulo direção e sentido constante, tanto num ponto que eu chamo de A, quanto num ponto que eu chamo de B. E eu tenho a componente y. Então, o que acontece? Essa componente y não provoca nenhum deslocamento. Como eu falei, o deslocamento ele está no sentido horizontal, na direção horizontal, sentido, supondo para a direita. Mas na vertical, esse bloquinho aqui ele não realiza trabalho. Por quê? Porque a força, ele não sobe nem desce. Então, essa força não ajuda nesse deslocamento. Então, o trabalho da força Fy, que é a componente de F, ele é zero, como vimos, né? Ele é um trabalho nulo. Enquanto que o trabalho da força Fx, ele é um trabalho motor, né? Neste caso aqui, ele é um trabalho motor. Como é que a gente calcula isso? Força vezes deslocamento. E aí, como é que eu calculo essa minha sombra? É o F com sono, né? Lembra, gente? É o vetor cosseno ângulo. F cosseno θ vezes o ΔS. Se eu fizer um reajeitamento aqui, então eu calculo aqui que o trabalho dessa força Fx é o F vezes ΔS vezes o cosseno de θ. Pessoal, então, eu não posso escrever dessa forma. Eu preciso mostrar como seria o trabalho dessa força F. E como eu falei para vocês, essa força F ela é composta tanto da componente x quanto da componente y. O trabalho dessa força F, que é o trabalho resultante, é simplesmente o trabalho da força Fx. É só a componente Fx da força F que está atuando. Naturalmente, por comodidade, eu posso dizer que o trabalho da força F, então, é o mesmo da força Fx, que é a única componente que está realizando o trabalho, que é o F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. É a direção e o sentido do movimento. Bom, então, de fato, né, essa é a definição de um trabalho de uma força constante qualquer. Aí a nossa força está realizando o trabalho, né? De teoria, gente, então é isso que eu tenho a dizer para vocês. Então vamos encerrar isso fazendo alguns exercícios. E aí vocês leiam toda a apostila. Essa parte vai subir na data marcada. Eu já postei os 2 primeiros vídeos anteriores. E aí só falta essa terceira parte, né? Então vamos fazer esse exercício, né? FUVEST 2003. Uma criança estava no chão. Foi então levantada por sua mãe, que a colocou em um escorregador a uma altura de 2 metros em relação ao solo. Partindo do repouso, a criança deslizou e chegou novamente ao chão com velocidade igual a 4 metros por segundo.
Sendo T o trabalho realizado pela mãe ao suspender o filho, e sendo a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a energia dissipada por atrito ao escorregar é aproximadamente igual a... Bom, isso aqui também vou falar para vocês que é um sistema não conservativo. Por quê, gente? Aqui eu estou falando em energia dissipada, gente, ó. Então estou falando de uma força dissipativa. Quando ele está pedindo energia dissipada, gente, pensem no seguinte: ele está pedindo o trabalho da força de atrito. Então vamos lá. Pausem o vídeo. Tentem fazer. E já eu faço com vocês. Bom, já que vocês pausaram o vídeo, né? Como é que a gente pode elaborar esse problema? De novo, o whiteboard e aquele exercício medonho do ITA, né? Então, limpemos a tela. Bom, então, vou fazer um desenho aqui, né? Pessoal, tenham paciência. Tenham paciência comigo. Eu gosto da tecnologia. Estou me habituando a ela devido à pandemia. Então isso aqui é um escorregador. Olha só, ele até facilitou a nossa vida. Ele desenhou um triângulo aqui pra mim, né? Aí eu tenho uma criancinha aqui, né? Que eu vou representar por uma bolinha. E aqui eu vou chamar de ponto A. Do ponto A, essa criança vai chegar ao ponto B. Pessoal, no ponto A criança tem uma energia mecânica, que é a energia mecânica de A. Como é que eu expliquei para vocês? Escrevo energia mecânica de A como energia cinética de A mais energia potencial de A. Escrevo energia mecânica de B como energia cinética de B mais potencial de B. Agora vamos ver o que o exercício está falando aqui, né? Então a criança estava no chão, foi levantada por sua mãe que colocou um escorregador à altura de 2 metros em relação ao solo. Partindo do repouso, a criança chegou e deslizou com velocidade de 4 metros por segundo. Então o que está acontecendo aqui, gente? Ó, se ela partiu do repouso, a energia cinética aqui é 0. E se ela chegou no ponto mais baixo, a energia potencial aqui é 0. Aqui é a nossa referência, o chão é a nossa referência. Então, quem é a energia mecânica de A? É a própria energia potencial de A. mgh.
ele fala. Ele não fala quanto é a massa da criança, só fala que a mãe levantou a criança. Pessoal, concordam comigo que essa energia potencial é o próprio trabalho que a mãe levou para levantar o filho? Olha só, é força vezes deslocamento, ó. A força que a mãe está aplicando em modo como eu estou falando para vocês, é menos a variação da energia potencial, gente, ó. E a variação da energia potencial, a energia final menos a inicial, gente, ó. A energia final vai ser o quê, ó? Quem é a energia potencial inicial? Ela é zero. Ó. Energia potencial final, que é mgh, menos a inicial, que é zero. Só que o trabalho, então, vai ser o mgh em módulo, né? Só que a FUVEST gosta de chamar isso de T, né? Agora vamos lá. Então T aqui vai ser o mgh. Qual é a altura? 2 metros, né? Vamos colocar o G como 10 metros por segundo. M vezes 10 vezes 2. 20m. Então vou dizer que o T vale quanto, gente? 20m. Bom, quem é a energia mecânica de B, gente? mv quadrado sobre 2. Quanto é a velocidade no ponto B? 4, né? Então vamos colocar aqui, ó. M vezes 4 ao quadrado dividido por 2. 8m. 4 ao quadrado dá 16, por 2 dá 8m. Pessoal, energia potencial 20m no ponto A. Energia potencial de B, ó, energia potencial de A, perdão, 20m. Energia potencial de B, 8m, gente. Ó, de 8m para 20m, o que que teve aqui, gente? Teve uma perda, né? Teve uma perda de energia. Quanto foi essa perda de energia? Ó, não é conservativo, né? A perda é esse trabalho, essa energia dissipada, né? É o que foi dissipado aqui, né? Vou chamar de ED, que é igual a, vamos colocar em módulo, 20m menos 8m, que vai ser igual a quanto? 4m. Pessoal, 4m, que fração que é de 20m? É 1/5 de m, né? Posso escrever, vamos apagar aqui, ó. Bom, vamos lembrar que a energia dissipada é 20m e o trabalho, a energia dissipada é 4m e o trabalho é 20m. Vamos escrever aqui, ó. Então o que que acontece? A energia dissipada aqui é quanto?
4M. Vamos fazer uma divisão? Energia dissipada por trabalho. E M com M cancela. Aí vai dar 1/5. Então a energia dissipada é trabalho por quinto. Pessoal, meu cachorro está latindo aqui, né? Então isso aqui é 0,2T. Bom, não é tão trivial esse exercício. Como eu falei, é interessante que vocês façam isso. Ele quer que você tire isso aqui em função de T, que é o trabalho da energia dissipada, né? E 0,2T, nós chegamos com isso à letra B, né? Vamos para mais um exercício. Um objeto de massa igual a 10 kg movimenta-se com velocidade de 2 metros por segundo. Por causa da ação de uma força constante, esse objeto tem sua velocidade reduzida pela metade. Determine o módulo do trabalho realizado por essa força. Pessoal, energia cinética inicial, gente. M vezes 2 quadrado dividido por 2. Energia cinética final, se a velocidade reduziu pela metade, M vezes 1 quadrado dividido por 2. O que é o trabalho em módulo? É a final menos a inicial. Esse vocês conseguem fazer. Tentem fazer isto, tentem fazer esse exercício. Bom, eu vou deixar vocês fazerem, qualquer dúvida vocês me perguntem. Eu não vou fazer para vocês, porque ele é muito fácil. Então estou fazendo aqueles que mais pegam, esses que não envolvem sistema conservativo, então é interessante eu fazer para vocês. E o último também, gente, o último é muito coxa. Qual é a variação de energia cinética de um objeto de massa M que se encontra sobre um plano horizontal quando é aplicada uma força de intensidade de 50 newtons que forma um ângulo de 60 graus e o arrasta por 5 metros? Pessoal, força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 60. Só lembrar que o cosseno de 60 é seno de 30, que é meio, né? Ó, isso aqui dá para fazer agora, né? Trabalho. Colocar a caneta de outra cor. Força vezes deslocamento vezes o cosseno de 60, né? Quem é a força? 50. Quanto é o deslocamento? 5. Quem é o cosseno de 60? É o seno de 30, que é meio. Estudem trigonometria, gente. 25, 50 por 2 dá 25, vezes 5 dá 125 joules. Onde nós chegamos na letra D. Vai, para desencargo de consciência vamos fazer o anterior. Ó, trabalho então é variação da energia cinética. Só que ele quer em módulo, né? Vamos lá, energia cinética final. Massa que é 10 M vezes 1 ao quadrado sobre 2. Pessoal, minha letra está muito feia, porque eu estou usando o mouse. Porque a velocidade foi reduzida pela metade. 1 é metade de 2. Menos M vezes 2 quadrado sobre 2. Ó, em modo, quanto vai dar isso? Ó? 10 por 2 dá 5. 2 ao quadrado dá 4, por 2 dá 2. 2 vezes 10, 20. Isso é módulo de menos 15.
Módulo de menos 15 dá 15 joules. Letra C. Bom, gente, então, com isso, encerramos esse assunto de trabalho e energia. Essa é a terceira parte. Tudo vai subir hoje. Bom, grato pela audiência. Leiam incessantemente a apostila. Estudem bastante. Bom, nós estamos em quarentena. Então vocês têm que aproveitar bastante o tempo que vocês têm disponível aí. Pessoal, então é só isso. Boa semana para vocês. Então.